E agora com o nosso glorioso Denison Guimarães do Carmo, essa pessoa maravilhosa, está aí fazendo quase tudo no Que workshop isso, e ainda artista. apresentando. Que isso, imagina. Tudo aí é tudo esforço de todos, né? Um Com empenho muito certeza. grande aí do pessoal. Inclusive aí, né? Ressaltar também a questão aí da música que o Giovanni botou, né? Aí representando a diversidade cultural e artística do nosso país, né? Nada mais brasileiro que isso nesse momento que a gente precisa. Com toda certeza. Ele que Então, agora vai apresentar a palestra sobre extensão, Observatório Unesp Bauru e as perspectivas para a astronomia no Brasil. Fica à vontade. Mais. obrigado, Victor. Bom, agradecer aí a oportunidade, né, de estar aqui na noite com tanta gente assim, para falar um pouco assim da minha experiência na graduação, com um foco maior assim no observatório e na área de astronomia, né? Então, antes de iniciar, gente, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Bem resumidamente, eu nasci em Sergipe em 1997, né? É o menor estado do país, é um dos 9 estados da região Nordeste, né? Um estado pequeno, mas muito bonito, muito diverso em cultura, né? E foi lá que surgiu o meu interesse em astronomia, né? O meu interesse em astronomia é um pouco engraçado, né, de se mencionar, porque aconteceu durante um grupo do WhatsApp da escola, do meu ensino médio, né, no meu segundo ano, que o pessoal tinha lançado uma fake news no grupo, né? Sobre que ia aparecer uma radiação cósmica que ia afetar todos os aparelhos eletrodomésticos, eletromagnéticos, e ia pifar tudo. E aí eu era muito cético naquela época já, né? E eu falava que aquilo lá era besteira e tudo mais, aí eu fui pesquisar para poder ter propriedade para refutar aquela questão, né? A apresentação no MIT. Então, esses livros aí foram fundamentais, né, para o início da minha trajetória em astronomia, né? Antes eu queria fazer aviação civil, né? E a partir desses livros aí e do lindo céu lá da minha cidade, né, no interior do estado de Sergipe, que eu usava como laboratório natural, eu engajei nessa área. Naquele mesmo período, em julho de 2014, né, cerca de um mês depois de ter pegado esses livros aqui, eu já tinha lido os livros, já tinha destrinchado, e estava com um roteirozinho assim, de execução de experimentos que continha nesses livros, principalmente no de astronáutica. Eu comecei a construir uns protótipos de foguetes de garrafa PET. Né? Eu não tinha aquela bombinha de pressão de água para fazer propulsão com pressão, né? de, de com a água e pressão de ar, mas aí eu usava como combustível o vinagre e o bicarbonato de sódio, né? E a minha avó ficava doida, porque eu gastava todo o vinagre que ela comprava em casa. E aí, em julho, né, de 2019, 5 anos depois, eu nem me imaginava que eu estaria lá no Instituto de Pesquisas Espaciais, né, conhecendo o Programa Espacial Brasileiro e a ciência desenvolvida em nosso país, né. Então, em julho de 2019, eu tive essa oportunidade aí, que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, e que foi algo assim que foi muito útil para consolidar, né, a minha escolha nessa carreira de ciências, e foi muito importante também para resgatar assim o orgulho, né, de ser brasileiro, que eu tinha perdido naquele período entre 2018 e 2019. Bom, eu vou citar brevemente alguns projetos que eu participei na Unesp, né? A maioria dos projetos que eu participei, né, que eu me envolvi, são projetos com propósito de difusão do conhecimento e divulgação científica para escolas, comunidade acadêmica, sociedade no geral. Né? Eu acredito que essa é a razão social pela qual a universidade pública existe. Né? Então, eu tento estar sempre, né, envolvido nisso, porque é o ideal que me guia. Né? O que produzimos na nossa universidade é para o progresso da nossa região, do nosso estado e do nosso país. E o quanto mais próximos formos desse propósito, eu acredito que melhores seremos enquanto profissionais e enquanto cidadãos, certo? Então, eu vou citar brevemente, né, o Centro Interativo de Física, né, é um dos projetos de extensão que eu participei, junto com outros colegas aqui do curso. Foi uma experiência incrível, né, poder receber algumas escolas lá
e ver a forma como o pessoal gostava de ver a abordagem da física por meio da experiência. Bom, gente, né? Então, voltando assim, né? Ainda bem que... Nossa, eu tava super nervoso antes da apresentação, mas essas coisas assim, né? Acontecem. Bom, então, alguns dos projetos que eu participei, né? O CIF, né? Que foi bem legal a experiência. Você pode notar na expressão que o pessoal, né? Que o pessoal faz quando vê assim os fenômenos e cara, ver esses rostos assim de admiração, o brilho no olho, isso aí não tem preço. O Márcio também, né? A gente levava, o Márcio recebia o pessoal dos laboratórios didáticos lá de física, onde a gente tem aula, e apresentava outros experimentos. Eu participei também de algumas feiras de profissões, né? Tanto na Unesp, né? Que foi lá no Guilhermão, junto com outros cursos assim, no geral. E era bem interessante porque a galera adorava o nosso stand da física lá. Então, a gente tinha um monopólio lá dos visitantes, porque a gente levava várias coisas legais e o pessoal brincava bastante, era bem divertido. Também tínhamos o stand do observatório, né? Para mostrar o projeto de extensão, né? Que é aberto para toda a população. Também fomos para fazer algumas feiras de profissões em escolas públicas, né? Levamos vários experimentos e a expressão é sempre a mesma, gente, é sempre a mesma. É divertido, a física abordada desse método, né, usando experimentos, é uma coisa bem, bem legal para despertar, né, o interesse do pessoal do ensino médio. Participei de alguns eventos, né, a Semana da Física, por exemplo, eu participei em 2018 da comissão organizadora, né, aqui é um mini curso ministrado pelo professor Sardella, de MATLAB. Participei da Semana da Física de 2019 também, na organização. E a Semana da Física de 2019 foi um pouco engraçada também, porque a gente teve a invasão de um cachorro. Sempre tem alguma coisa nos eventos, né? Então, a gente teve uma invasão de um cachorrinho que pegou lá no meu pé e não queria mais soltar. Só quem viveu sabe. E aqui é uma foto de toda a galera, né, que estava participando do evento e queria estar assim agora com vocês, né, todo mundo junto, compartilhando, né, do mesmo espaço e desse momento tão importante assim para o nosso curso. E na versão de 2020, né, a gente fez aí uma Semana da Física virtual, recebendo pessoas brasileiras, né, que atuam fora do Japão, da China, Estados Unidos. E tivemos também a presença da professora Mônica Cota, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Materiais, a SBPMAT. Eu fiz a iniciação científica no Laboratório de Caracterização Óptica de Materiais, né? Ele fica localizado lá no Casca 1, né? Aqui é um pouco dos aparelhos que a gente tem, né? A gente usa a técnica de fotoluminescência, espectroscopia Raman. Na época dessa pesquisa, estava eu, o professor Américo, a Carol fazendo TCC, né? E o Felipe Paiser, que estava interessado também no laboratório. E atualmente restou apenas eu, o professor Américo, e a dona do laboratório, né? A Lili, que está sempre lá 24 horas por dia. Alguns trabalhos que eu apresentei, né? Dessa pesquisa que eu mencionei de 2019, foi no Congresso de Iniciação Científica, né? Da Unesp, no SIC. E também fiz uma apresentação com um trabalho desenvolvido no observatório, né? Aqui é a minha orientadora, né, e amiga, a Cione, é uma pessoa que me ajudou bastante na entrada na vida acadêmica, né? Eu não vou esquecer nunca, uma vez que ela escreveu um roteiro para mim de como fazer um projeto científico, e as instruções que ela usava era contextualizado no anime Naruto, né? Então isso foi muito legal. E dos meus trabalhos assim desenvolvidos no observatório, eu tento fazer um foco mais da história e filosofia da ciência, né? Eu uso isso, unifico com tecnologias espaciais, né? E desenvolvo atividades para, nesse caso aqui, para alunos do fundamental. Na próxima semana eu vou fazer uma apresentação de um trabalho que tem um pouco mais relação também, né? Que é História e Filosofia da Ciência, mas mais vinculada com a vida e o contexto filosófico e político da época do Galileu Galilei, né? Então, nesse novo trabalho, as pessoas podem, além de conhecer o contexto da época, podem fazer as descobertas lá que Galileu fez, né, das luas de Júpiter e determinar, por meio de simulação computacional, os períodos orbitais das 4 principais luas, né? Então, esse será um próximo trabalho aí que será publicado em um livro, né, da equipe do observatório,
e vou fazer uma apresentação no encontro de astronomia e submetemos também para um congresso internacional da União Internacional de Astronomia. Outro projeto que eu comecei a fazer parte durante a pandemia, né, foi o PIBID. Então, eu entrei como bolsista do PIBID, né, sob coordenação do professor Braz, porque eu estava com saudades, assim, de ter contato com o pessoal, de poder trabalhar nessa área do ensino, e aí, como a gente não estava tendo atividades do observatório, eu acabei entrando no projeto também. Aqui é uma das atividades que a Larissa já comentou, né, foi uma palestra na qual a Laura, a Larissa e eu fizemos a apresentação, mas eu não vou me estender muito porque já foi mencionado. E agora, para entender um pouco a localização, né, do nosso observatório, para vocês terem um pouco assim de visão de onde fica. Então, aqui a gente tem um recorte do Google Maps, né? Aqui a região da Unesp. Temos aqui, após essa rotatória, a moradia estudantil, um pouco mais à frente a praça de esportes, uma fazenda experimental da Unesp também, e aqui o Instituto de Pesquisas Meteorológicas, certo? O famoso IPMET. E nesse Instituto de Física Meteorológicas, foi cedido o prédio para a construção do observatório. Esse aqui é o prédio principal do IPMET e o radar. Então, essa aqui é a fachada do prédio do observatório, né? Nosso prédio ele tem 3 andares, né? O terceiro é onde fica a cúpula, onde a gente guarda alguns telescópios de grande porte. Aqui no segundo andar a gente tem um mini anfiteatro e aqui do lado a sala de monitores, né, para o pessoal estudar, onde tem computadores, arquivos, materiais, livros. Temos uma oficina de telescópios, né? Temos uma cozinha, temos uma oficina infantil e um ambiente para guardar nossos materiais, nossos equipamentos também. E quando as pessoas não podem ir ao observatório, o observatório vai ter as pessoas, né? Então a gente tem uma carreta, né? Que se a escola mandar o guincho, né? Que é o caminhão, a gente designa uma equipe e vai até a escola fazer a apresentação do projeto, né? É importante lembrar que é tudo voluntário, tá, gente? A gente não ganha nada, a gente faz porque a gente gosta mesmo e é o certo a se fazer. Então, um pouco sobre a nossa equipe, né, que é uma equipe assim, multidisciplinar de pessoas de várias áreas, isso que eu gosto do observatório, né? De acordo com um relatório que a gente fez em 2019, nós tínhamos 15 alunos de graduação, dentre eles física, química, matemática, biologia, ciência da computação. Há um tempo atrás também a gente tinha alunos da psicologia, jornalismo, dentre outras áreas. Então, qualquer pessoa de qualquer curso pode fazer parte do observatório, basta ter apenas a boa vontade, né? Temos, em 2019, a gente tinha 2 alunos de mestrado, 6 alunos de doutorados, né? Esse pessoal aqui é do grupo de Educação para a Ciência, que foi mencionado agora há pouco também pelo Fabiano e pela professora Bia Cortella, e 5 colaboradores externos, né? Dentre eles o senhor Leonel, que é o consultor de telescópios homenageado, né, no nome do observatório, o seu filho Anderson, que também fez o curso de Física na Unesp, a Suzy, que é uma pessoa incrível, né? Ela é professora do ensino fundamental, né? É uma artista fantástica e agrega muito na nossa equipe. Temos a Mariana Rafis também, que é jornalista, né? E está fazendo pós agora na Unicamp. Então, a gente tem uma galera aí muito diversificada. São 2 docentes, o professor Rodolfo Lang, que é o coordenador do projeto, e o professor Demilson, que é um professor da meteorologia, que tem um grupo de radioastronomia amadora e acaba também, né, se relacionando aqui com o nosso grupo. Nos últimos dados de 2019, né, do impacto que vocês, né, para a gente mencionar aqui o impacto que a gente tem na sociedade, nós recebemos 2.793 alunos de escolas, né, no observatório. Nos atendimentos ao público foram cerca de 6.128 pessoas, né, ao longo de um ano de atividades, e o Observatório Móvel conseguiu alcançar aí 1.500 pessoas, totalizando 10.421 pessoas em um único ano, né? É um projeto de extensão assim, muito abrangente que vai popularizar o ensino de astronomia para a comunidade no geral. Bom, para fazer parte do observatório, né, é necessário saber astronomia inicialmente. Então, a gente tem um grupo de formação de monitores, certo? E a gente tem um curso, na verdade, de formação de monitores, né, que é para capacitar o pessoal para poder ser um monitor efetivo, né, das atividades.
Então, nesse curso de formação de monitores, que dura cerca de um semestre, a gente fala sobre ensino não formal de astronomia, né? Espaços não formais de ensino, como a professora Cortella falou um pouco antes. Vemos também um pouco de educação em astronomia, metodologia de pesquisa e produção textual e conteúdos de astronomia no geral. Tínhamos encontros quinzenais, chamado Noite, que era onde a equipe treinava o manuseio dos equipamentos, telescópios, dentre outras coisas. E como complemento, né, a gente tem a Seita, que é a Semana de Imersão Total em Astronomia, que aqui a gente vai ver astronomia pura, desde a astronomia de posição, lá dos antigos, egípcios, gregos, babilônicos, até a astrofísica geral, né, atual. Então, esse curso, né, é de uma semana, é de imersão mesmo em astronomia, é ministrado pelo professor Dr. Bosco, do IAG da USP. E essa aqui é uma foto da última edição que eu participei. Então é bem legal. Uma paradinha aqui. Ai, spoiler. Então, alguns dos equipamentos, né, a maioria dos nossos equipamentos lá são feitos lá mesmo, né, foram construídos pelo senhor Lionel, né, mas recentemente a gente conseguiu, né, adquirir aí os equipamentos também para agregar ainda mais nas atividades. Então, alguns dos telescópios que a gente tem, né, a gente tem o Vader, que é o nosso maior telescópio, tem quase 2 metros de altura, né, é um telescópio de 400 milímetros de espelho e tem 16 polegadas. Temos o Maxutov, que é um telescópio motorizado, né? Muito bom também para observações. Temos a Red Queen, que é um telescópio dobsoniano de mesa. Ela foi doada por um professor da Universidade Federal da Bahia, né? A gente aceita doações para executar o projeto. E temos o LUMT, né? Que foi uma aquisição recente também, que é um telescópio para observação solar. Bom, sobre as atividades e eventos que a gente faz, né? Primeiramente, os atendimentos de escolas, que a gente mencionou, a gente recebe cerca de 4 a 5 escolas por semana, né? A gente recebia, e a gente sempre trabalhava atividades assim práticas, lúdicas, né? Que envolvia os alunos colocarem a mão na massa e aprenderem as coisas. Então, aqui é uma atividade, por exemplo, que a gente escondia um fragmento de meteorito entre pedras e eles tinham que adivinhar qual que era o fragmento de meteorito. Observações do Sol, né? E o Aberto ao Público, né? Que é um evento assim para todas as idades, né? Aquele evento de família. Então, no Aberto ao Público a gente tem palestra sobre um determinado tema, né? Que a gente pode depende da época do ano, né? Que a gente segue um calendário aí de tanto astronômico quanto internacional, de eventos internacionais. Temos as observações noturnas, né? Que é o que mais chama a atenção do pessoal. Esse aqui é o Vader que eu mencionei para vocês. As filas são gigantes, né? Mas como para ter uma maior acessibilidade, né? A gente faz fila de idoso, de cadeirante, para poder ter acesso rápido aos equipamentos. Aqui é o pessoal do grupo do professor Demilson, de radioastronomia. E aí é nosso observatório, né? Cheio de gente para observar. Aqui é a parte da cúpula, com um dos telescópios caseiros construídos pelo senhor Leonel. As oficinas infantis e a nossa lojinha, que é de onde a gente tira os recursos, né, para manter o projeto. Então, as pessoas elas adquirem esses itens na lojinha e com esse dinheiro a gente consegue manter o projeto do observatório. Outro evento é a Seita, né, que eu já mencionei para vocês. Né? A gente teve a sorte de, em 2019, em Bauru, né, poder ter observado esse eclipse solar parcial. Né? Essa foto foi feita pelo Marcelo Reis. E esse evento aí foi lá no Atacadão, né, no supermercado, foi muita gente que participou. Não só do pessoal do observatório, mas da cidade toda. Eu trouxe um recorte aqui do vídeo institucional, né, cerca de 1 minuto. Aqui nesse vídeo institucional, que tem cerca de 8 minutos no total, para trazer um pouco assim da perspectiva, né, das pessoas que visitam o observatório. Então, eu vou reproduzir rapidão. Estar num ambiente desse, maravilhoso, onde meu filho foi acolhido, com o telescópio dele,
feito no fundo de casa, pelo seu Leonel e seu filho, e observar o espaço, observar os planetas, observar a Lua, e tá plantando no coração dele uma semente, que essa semente está, sabe, dando frutos, que hoje ele não pensa em outra coisa senão ciência. Agora, se vocês observarem o espaço total aqui, cheio de crianças, algumas delas serão físicos, outros serão astrônomos. E nós precisamos muito disso nesse Brasil, nesse Bauru, mesmo porque essas pessoas que estão aqui, meu filho também está aqui, junto com os professores da Unesp, são voluntários, vêm de coração, não estão recebendo nada, somente o carinho de toda a população. Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andreato, disseminando o conhecimento científico para a Unesp e a comunidade. Bom, gente, então esse daí foi um pedaço do nosso vídeo institucional, né? Vocês podem ver depois o restante no YouTube, tá? E agora eu vou mencionar algumas viagens que a gente fez em equipe, né? A primeira ao Pico das Cabras, né? A gente foi ao Museu Aberto de Astronomia, o MAS, que fica localizado no Pico das Cabras, com o propósito de observar uma chuva de meteoros, né? Então foi uma viagem assim bem divertida entre a equipe, que aqui vocês podem ver que é um pessoal muito alegre, assim, né? Muito divertido. O Pico das Cabras é um lugar assim, muito lindo de se visitar, tem várias antenas de radiotelescópio, toda uma construção idealizada na cultura greco-romana, né, que é um painel que simula se a gente estivesse na Lua. A gente fez uma trilha também, né, para chegar nesse lugar aí maravilhoso, uma vista incrível, assim, que ficou assim cravada na minha memória para o resto da vida. E o céu perfeito e tão magnífico que tem lá, né? A gente conseguiu observar aproximadamente 300 meteoros nessa noite. Então, foi um evento, assim, que foi muito legal de fazer em equipe. Inclusive, né, frio estava demais esse dia, então estava um pouco similar ao que estamos vivendo nos dias de hoje. Aqui é uma foto em frente ao painel da Via Láctea, né, que foi fotografado lá no próprio MAS, né, utilizando uma junção de dados do radiotelescópio com telescópios de luz visível. E outro curso que eu fiz, né, outra viagem que eu fiz, que foi muito significativa na minha carreira, foi o curso de inverno de introdução às tecnologias espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então, na edição de 2019, né, a gente teve aí uma turma maior do que a convencional do curso, uma turma de 100 alunos de todas as regiões do Brasil, e inclusive pessoas que são brasileiras, mas são de fora também vieram participar, né? E foi um momento assim incrível, né, para ver assim a diversidade que a gente tem no nosso país, a pluralidade, né, de pessoas, de saberes, de conhecimento, né? Aqui a gente tem pessoas de todas as áreas de formação, engenheiros, historiadores, geógrafos, físicos, matemáticos, pessoal do direito também. Então é uma coisa assim também multidisciplinar. Então o curso teve cerca de 3 semanas, né? Foi assim 3 semanas bem imersivas mesmo. Parecia que a gente estava lá há mais de anos, né? E foi muito importante assim para criar vínculos, laços com o pessoal, principalmente o pessoal da comissão organizadora, que são cientistas e pessoas assim muito admiráveis, né? Pessoas incríveis de verdade. E principalmente o senhor Yukio, né? Que ele é aposentado, mas até hoje, né? Ele está aí trabalhando para difusão e divulgação científica. Eu vou falar um pouco das instalações do INPE, né? Eu pude conhecer assim o Centro de Rastreio e Controle de Satélites, né? Que é onde faz o gerenciamento dos satélites da categoria, principalmente da categoria Cibers, que é os mais que estão ativos, e agora o Amazônia 1, que eu vou falar um pouco mais à frente. Tem o Estudo e Monitoramento Brasileiro de Clima Espacial. O Brasil é pioneiro nessa área, né? Esses dados aí são utilizados, inclusive, pela NASA, porque a gente tem uma condição geográfica, né? O Brasil está localizado geograficamente em um lugar, assim, muito privilegiado. E a gente tem uma anomalia magnética que só existe no Brasil também, que o pessoal lançava satélite, ninguém sabia o que acontecia, porque os satélites passavam pelo Brasil, pifavam.
e aí foi descoberto que tinha essa anomalia magnética que acabava dando curto no sistema. Inclusive, ainda hoje, tem satélites da NASA que passam pelo Brasil e eles precisam desligar, né, para poder não entrar em curto. Temos também o Centro de Previsão do Tempo, né, e Estudos Climáticos, que é o CPTEC, que é onde é feita o monitoramento do tempo em todo o território nacional. Esse aqui é o Tupan, né, é o supercomputador que gerencia esses dados, né. Infelizmente, agora, graças ao descaso que a gente está tendo aí com esse governo, esse computador aí está em risco de ser desativado, porque não temos, a instituição, o INPE, ele não tem dinheiro para pagar a conta de energia. Então, nosso país aí pode ficar sem previsão do tempo, porque essas pessoas aí não valorizam a ciência como deveria. Também, né, podemos visitar os laboratórios de propulsão a jato, né, de combustão e propulsão do INPE. Aqui é uma câmara de vácuo, onde é colocado os propulsores, né, de satélites para poder testar a força de propulsão de cada um. E aqui é o centro de controle também. Essa parede aqui ela tem 10 metros de concreto, né? E aqui é onde fica a equipe científica fazendo os testes. O Brasil também lança muitos nanosatélites, né? São satélites que são desenvolvidos principalmente em universidades públicas, né? As universidades que têm aqueles cursos de engenharia espacial, engenharia mecânica, elas conseguem fazer esses nanosatélites e eles são lançados juntamente com satélites de grande porte, que eu vou falar um pouco adiante. E um satélite de grande porte, assim, né, brasileiro, 100% brasileiro, 100% construído aqui, com nossa tecnologia, com nosso pessoal, nossos profissionais, é o satélite Amazônia 1, né? É um satélite de monitoramento da Terra. Ele tem vários sensores, né, principalmente para monitorar a Amazônia, e foi o primeiro satélite que foi lançado com tecnologia 100% nacional. Aqui é uma parte dos testes de integração do Amazônia 1, certo? Aqui é o pessoal da equipe científica. A gente que participou dessa turma, a gente teve o privilégio de ir lá ver o Amazônia 1, né, sendo testado no LIT, que é o Laboratório de Integração e Testes, e essa aqui é uma concepção artística, né, do Amazônia. E ele também, né, essas partes aqui, por exemplo, foram construídas da indústria nacional, né, não foram o pessoal do INPE. Então, a iniciativa privada também nesse setor ela é muito participativa. O Amazônia 1 ele foi lançado em fevereiro desse ano, da Índia, né? E a gente, assim, o pessoal lá do curso, a gente se reuniu, né? No final de fevereiro, era 1h42 da manhã e a gente estava lá acompanhando a transmissão ao vivo e comentando, né? Também tem muitos laboratórios relacionados à área de materiais lá no INPE. Eu pude conhecer o laboratório de crescimento de diamantes, né, o laboratório de nanotubos de carbono hidrofóbicos também. Foi vários laboratórios, mas o principal que eu fui visitar é o que estava mais relacionado à minha área, né, que era o uso de espectroscopia. Então, eu pude ver assim, um pouco do equipamento deles, né, um equipamento assim, de ponta. Né? Esse aqui é um espectroscópio Raman. E nesse curso também a gente tinha, né, um trabalho em equipe, que era basicamente um TCC, né? A gente tinha avaliações, umas provinhas, uns testezinhos, e a gente tinha que planejar um projeto para ser apresentado no final para a banca de avaliadora, na qual um dos membros era o próprio diretor do INPE, no caso, de diretor do INPE em exercício na época, não era o Ricardo Galvão. E aí a minha equipe, ela ficou responsável, a gente criou um projeto Atlas, que é um projeto que a gente integrava diversas agências espaciais de todo o mundo, diversas instituições de pesquisa e pesquisas espaciais e tecnologias espaciais. E o propósito desse trabalho, né, o nosso tema, era integrar a sociedade, a Agenda 2030 da ONU e as tecnologias espaciais, para que a sociedade tivesse uma forma mais acessível de alcançar esses dados, né? De utilizar esses dados no seu dia a dia, por exemplo, na agricultura, que é muito utilizado dados de satélite. E aí a gente trabalhou em cima dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. E desse daí saiu o projeto Atlas. Esse aqui é o pessoal da minha equipe, né? Cerca de 30 pessoas.
Eu botei aqui a foto do pessoal, né? A Suzana, que é da Bahia, e o Luiz, que é do Rio Grande do Norte, porque nós éramos os únicos nordestinos ali, né? De 9 estados do Nordeste, apenas 3 participaram. Eu, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte. Aqui foi mais no período da formatura, né? Que a gente teve. O João, né? Que é do nosso curso, também participou. E aqui é a galera lá de São José dos Campos, principalmente o pessoal de materiais também, o pessoal da UFSCar, e Relações Públicas, Geografia, o pessoal de Minas Gerais. Aqui é uma foto nossa com o pessoal da equipe organizadora, né, os cientistas aqui, eu lá no meio, né, intruso, como sempre, e foi, assim, uma experiência incrível. Também tivemos a incrível oportunidade de conhecer a doutora Thelma Krug, né, que é uma das 5 vice-presidentes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Então, é uma grande brasileira aí, referência internacional em mudanças climáticas, representando o nosso país lá nas Nações Unidas. E aí, gente, eu trouxe essa questão aqui, né, dessa minha experiência lá no INPE, porque ao sair de lá, né, nos foi atribuída a missão de sermos embaixadores, né, de divulgar a ciência de ponta que é produzida no nosso país, e o mais importante, né, que vocês também tenham essa oportunidade de ir lá conhecer, porque isso daí é nosso patrimônio, né, patrimônio do povo brasileiro, é a nossa ciência, nossa tecnologia, e é algo, assim, da nossa soberania nacional que a gente não deve abrir mão de nenhuma forma, mesmo com tudo que está acontecendo aí de negação científica, de desmerecer, né, o trabalho desses profissionais que tiram o leite da pedra, na verdade, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que valorizar, certo? E para chegar aqui no ponto final, né, que eu acho que a curiosidade de todo mundo é a astronomia no Brasil. Aqui eu tento sempre caracterizar, né, o nosso país, porque eu acredito que a gente tem que retomar essa identidade visual que a gente perdeu aí nos últimos anos e mostrar que nosso país é referência internacional, né, em ciência, e que o que a gente faz aqui não é balbúrdia nem nada do tipo, é coisa séria e muito boa, né? Então, eu vou abordar, assim, basicamente, um pouco da linha temporal, né, que é sobre o início da astronomia no Brasil. Mas antes de colocar aqui os pontos, né, que eu vou comentar, a astronomia ela é uma ciência primordial, né? Ela existe desde quando o homem era um primata. Então, nos povos antigos, né, tanto os babilônicos, egípcios, gregos, a astronomia já era conhecida. E isso não era diferente aqui no nosso continente latino-americano, né? Que tinham diversos povos originários, os povos indígenas. Então, existe a astronomia indígena, né? Os povos indígenas do Brasil, eles têm esse conhecimento de reconhecimento de constelações, né? Eles nomeiam várias constelações. Inclusive, vocês podem ver um pouco mais lá no nosso canal do YouTube do Observatório, que é o Astrolab, falando um pouco sobre astronomia indígena. Mas foi em 1827, né, que a astronomia começou a ser tratada como profissão no Brasil, né? Então, em 1827, foi construído o Observatório Nacional, né, por um decreto lá do imperador Dom Pedro I, com os propósitos de navegação, né, de embarcações. Então, o objetivo da astronomia naquela época era esse. Um pouco, né, quase um século depois, aí, né, aproximadamente, em 1919, a expedição de Sobral, no Ceará, lá na região Nordeste, né, foi uma expedição crucial para colocar a astronomia no mapa internacional. Então, os lindos céus do Brasil, né, como mencionava o Albert Einstein, foi fundamental para a comprovação da teoria da relatividade geral, visto que na expedição que ele fez na África não foi possível fazer os registros que eram necessários devido ao céu nublado. Aqui é uma foto da expedição de Sobral, né? Eu tirei isso daqui do Observatório Nacional, essa imagem. Em 1969, né, foi a chegada dos primeiros doutores em astronomia, né? Foram enviados alguns profissionais para a França para se profissionalizar na área, né? Obterem os títulos de doutores, e depois eles retornaram ao país com o propósito de implementar a astronomia enquanto profissão, enquanto área de ensino e dentre outras coisas.
Então, foi a chegada desses primeiros profissionais formados externamente. Em 1973, né, foi o início das operações do radiotelescópio de Itapeva, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Aí foi um marco tecnológico, né, porque até então o Brasil não tinha nenhum radiotelescópio, e eu decidi mencionar, e hoje ele é gerenciado pelo INPE, né, e ele faz parte de pesquisas do pessoal da USP, INPE, Mackenzie, que era quem gerenciava esse projeto anteriormente, antes do INPE, a Universidade Mackenzie. E em 1985, né, foi fundado o Laboratório Nacional de Astrofísica, né, o LNA, que o professor Rodolfo mencionou na palestra dele também, com o propósito de gerenciar os equipamentos, né, desse porte no nosso país. Aqui é uma imagem do LNA, né, que fica localizado em Minas Gerais. Em 2010, né, o Brasil ele fechou um acordo com o Grupo ESO, que são os Observatórios Europeus do Sul. Né? Esse acordo previa que o Brasil ia ser um dos colaboradores principais para a construção do maior telescópio terrestre do mundo, né, localizado no Atacama, no Chile. Porém, né, o acordo que previa que o Brasil contribuísse financeiramente com 270 milhões de dólares, né, pago em prestações que deveriam terminar agora em 2021, né, o Brasil ele não cumpriu esse acordo e em 2018 ele foi expulso do Grupo ESO. Então o Brasil ele ia ter domínio, né, e ia poder operar esse gigantesco telescópio que continua sendo construído e que tem a previsão de ser concluído em 2024. Esse aqui vai ser o maior telescópio terrestre do mundo. E o Brasil perdeu essa oportunidade aí de ter um aparato tecnológico desse porte para auxiliar, né, a astronomia brasileira, que até então depende bastante da tecnologia internacional, né, desses consórcios aí de pesquisa. E agora, né, para chegar no final, né, eu vou falar um pouco sobre a astronomia na contemporaneidade, né. Então, atualmente o Brasil é bem colocado assim no panorama internacional com relação à astronomia, graças a esses grupos de profissionais, né, que colaboram com outras instituições externas e as quais fornecem os dados, né. E, por exemplo, o professor Odílio Denis Félix, né, que é um astrofísico do INPE, ele participa, né, ele integra o projeto LIGO, que foi o projeto que comprovou as teorias das ondas gravitacionais. Então, o projeto vencedor do Prêmio Nobel. Então, o Brasil ele está muito relacionado aí com o pessoal do exterior, né? A astronomia e a astrofísica, a cosmologia no geral, vai ser uma área assim de muita ascensão nos próximos anos, por conta especificamente dessa renovação tecnológica, né? A gente sabe que o telescópio espacial Hubble, que nos trouxe assim uma visão do universo muito mais distinta, né? Com muito mais informações do que a gente imaginava, ele vai ser aposentado muito em breve, né? E será substituído pelo telescópio espacial James Webb, né? Com sensores capazes de entender melhor as propriedades físico-químicas, por exemplo, de estrelas, formações planetárias, formações de sistema solar. Então, teremos aí, né, nos próximos anos, muitos dados aí que serão trabalhados, né, que precisa de pessoal para trabalhar. E aqui eu menciono principalmente dois grupos de pesquisas do Brasil, né, que terão direito, assim, inicialmente, de usar o telescópio espacial James Webb. Né, esses dois grupos aí, para vocês verem que é muito competitivo, né, esse uso desse telescópio. E dois grupos brasileiros, né, devido a nossa eficiência, devido aí a nossa a linha de ponta aí de pesquisa, a gente conseguiu, né, que esses dois grupos tivessem acesso a esse telescópio. Falando um pouco aqui da nossa região, né, para concluir, né, a região de São Paulo tem um projeto recente agora que foi submetido à FAPESP, e esse projeto ele é uma iniciativa do Instituto de Física Teórica da Unesp, que fica localizado aqui em São Paulo, o Instituto de Física Gleb Wataguin, da Unicamp, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Estadual de... eu não estou enxergando aqui. É próximo de São Paulo.
o Instituto de Física de Brasília e a Universidade do Arizona, né? Esse projeto aqui, ele tem a participação da Vivian Miranda, que nos deu uma palestra na Semana da Física. E esse projeto, ele prevê, assim, um orçamento de 4,5 milhões de reais para investimentos em cosmologia até o ano de 2026, né? Então, todas essas instituições, né, eu espero que esse projeto seja aprovado, né? Com esse recurso poderá fazer pesquisa aí de ponta. E vocês podem observar, né, que não é um valor muito alto, 4,5 milhões, comparado ao que o governo federal gasta com leite condensado, né, que é 15 milhões de reais. Então, para fazer ciência não é tão caro quanto o pessoal menciona. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, mas, na verdade, é que eles não priorizam a pesquisa e a ciência brasileira. Então, esse é um exemplo, né? Eu espero que a FAPESP consiga financiar esses projetos e que muitos de vocês aí possam também participar desses programas. E é basicamente isso, gente. Eu acho que eu me estendi um pouco, eu perdi um pouco do tempo aqui também por conta dos imprevistos, mas eu gostaria de deixar os agradecimentos aqui, principalmente aos meus orientadores, o professor Américo e o professor Rodolfo, tanto da iniciação científica quanto do observatório, ao professor Braz, né, que é o coordenador do PIBID, do projeto que eu faço parte atualmente, aos meus agradecimentos à comissão do evento, a todos os docentes do curso que, de alguma forma, contribuíram para a minha formação, aos meus amigos que foram fundamentais, assim, também, nesse período de graduação. Sem eles, muito provavelmente, eu não teria chegado até aqui. E a toda a equipe do Observatório, né, que foi quem me acolheu lá e me proporcionou todo o aprendizado. Aqui eu vou deixar o meu e-mail também disponibilizado, caso vocês tenham dúvidas, e algumas sugestões, né, para vocês seguirem no Instagram, que é a rede social que está em alta. A gente tem o Observatório, também da Unesp, tem a minha página de divulgação científica, junto com a minha querida colega e amiga Jéssica, né, o Physis, onde a gente tenta tratar um pouco assim da história e filosofia da ciência, mas ultimamente a gente está rodando lá umas simulações bem legais de buracos negros. Meu Instagram pessoal, caso alguém queira entrar em contato comigo, e os Instagrams da Física e do Cafis. Então, era basicamente isso que eu queria contribuir aqui com vocês e deixar aqui mais uma vez, né, que independente de tudo aí que a gente está vivendo, nunca deixem de acreditar no nosso país, na nossa ciência, porque a gente simplificando, né, apesar dos pesares, a gente é foda aí no que a gente faz, e isso aí tem que ser motivo de orgulho para a gente poder continuar os trabalhos aí que a gente precisa desenvolver. Então, muito obrigado aí a todos pela oportunidade de vir compartilhar aqui a minha experiência. Deni, a gente que agradece a sua apresentação. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, se for meio rápido, ia ajudar um pouco, né? Mas se não tiver, aparentemente o pessoal apenas está agradecendo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão. Fique à vontade, pessoal. Pode falar, Lucas. Tem alguma, como é que chama? Alguma previsão de que a gente vai poder acessar o observatório novamente? Ou, tipo, por causa de alguma medida do governo, alguma coisa assim que falta de recursos e tudo mais, ele tá fechado por um tempo e não vai abrir mais? Como que vai funcionar a situação? O observatório da Unesp, que você está dizendo, Lucas? Isso, exatamente. O observatório da Unesp ele vai retornar assim que as atividades do campus retornarem, né? Então, a gente acompanha o que a universidade decide. Então, se um futuro muito não distante a gente tiver todo mundo vacinado, tendo atividades presenciais, então o observatório muito provavelmente vai voltar também. Então, ele não chegou a ser, tipo, encerrado, nem nada assim. Não, ele só está suspenso. Inclusive, houve reformas agora do prédio do observatório, né, durante a pandemia. E conversando com a professora Verinha, né, que é a candidata aí à chapa, eu tentei cobrar assim, um pouco de recursos também para o projeto de extensão, porque até então a Unesp destinava assim, cerca de R$500 por ano para a nossa pesquisa. E por isso que a gente precisa da lojinha, né? A lojinha é fundamental para a gente ter, né, recursos para manter o projeto. Ah, sim. Eu lembro que eu comprei um monte de bota na última vez que eu fui pra lá, porque eu lembro até que a gente viu uma palestra de dimensões do Sol comparado com outras estrelas, da Antares Majores. Nossa, foi um dia
espetacular que eu preciso viver de novo, mas do jeito que tá a situação é meio difícil acreditar que vai ser tão breve. Sim, sim, é isso aí mesmo, cara. Compre na lojinha. A Ciane tá fazendo propaganda aqui, né? A Suzy também, ó, o pessoal do Observatório aqui em peso. Muito feliz de ver vocês aqui compartilhando nesse momento, né, do projeto que a gente faz aí com tanta dedicação e carinho, né, principalmente. Certo, pessoal. Ana Júlia levantou a mão aí. Pode abrir o microfone para Pode falar. falar, Ana. Ai, gente, desculpa, mas eu queria falar que eu tô no primeiro semestre, né? Mas eu amei o workshop. Eu já saí daqui querendo fazer física médica, alguma coisa em astronomia, mestrado e doutorado, alguma coisa em quântica. Então, eu amei, foi muito bom, muito enriquecedor. Principalmente, eu acho que pra gente, né, que tá começando, que não sabe de nada, eu fico tipo, gente, o que é isso? Muito inteligente, né? Muito bom ver gente inteligente falando. Tava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, quando a gente é inteligente em um só lugar, eu me sinto assim, sabe? Nada perto daquele povo. Não, Mas imagina, muito Ana bom Júlia. vocês Todo falando. mundo aqui é o mesmo patamar, né? Não existe esse aí superior, né? A gente é tudo, todo mundo vai ter a mesma formação, todo mundo vai ter o mesmo conhecimento. E eu fico feliz, né, que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo aí de mostrar essas possibilidades para vocês, né? Isso aqui é tudo pensando em vocês, então eu espero que vocês consigam desfrutar da melhor forma possível. Acredito que demonstrar que realmente está perto essa distância que vocês acham, que a gente acha, né? A gente está muito próximo, é só continuar estudando, se dedicando, que qualquer uma das possibilidades que tiverem aqui, vocês vão poder fazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Caso não, vamos prosseguir aqui com o nosso cronograma.